matar o boss do jogo, o Kagemaru. A gente enfrenta ele 2 vezes antes de zerar o jogo, né? A primeira vez ele tá numa versão idosa e ele tá basicamente quase morto, né? Eu nesse comecinho aí fiquei procurando aonde ativava os efeitos de duelo, porque esse duelo vale muito a pena de ver. O Kagemaru tem umas cartas que são bestas sagradas e essas cartas têm uma introdução e tal, assim, né? Vocês já vão ver. Mas basicamente eu montei 2 decks que funcionam bem contra ele pra poder mostrar pra vocês. Esse cara é muito troll, o deck dele é muito troll, mas ele não é tão forte se você não fizer o que ele quer. A ideia da máquina é esperar você atacar e ficar trollando você, né? Com esse deck aí. Então o que eu posso dizer pra vocês é: não ataque. Crie estratégias defensivas. Esse meu deck é um deck defensivo. E como eu falei, essa carta de campo é a minha carta preferida porque ela força o oponente a atacar com quem tá em modo de ataque. Então aquele monstro dele que tá em modo de ataque é obrigado a ficar me atacando, entendeu? E eu deixo umas iscas, quer ver, ó? Eu coloco um monstro fraco em modo de ataque pra máquina vir me atacar, na fome de atacar esse monstro que tá em modo de ataque. Só que aí quando ele ataca eu posso escolher quem ele vai atacar, entendeu? Dessa vez não funcionou, né? Mas ele já me atacou uma vez. Esse é um deck muito engraçado. Eu tinha um deck bem melhor do que esse na minha antiga gravação desse jogo, mas eu apaguei. Eu vou precisar de um pouquinho de tempo até conseguir minhas cartas de novo, tá faltando algumas. Então, ó, essa é uma das bestas do jogo. Olha que foda. Ele tem que sacrificar 3 monstros tipo demônio. Senhoras e senhores, esse é Raviel, o Senhor dos Fantasmas. Esse é o ataque dele. Como eu falei, eu posso escolher quem ele vai atacar, né? E esse deck foi um deck projetado pra trollar ele mesmo. Então eu já esperava que ele fosse conseguir colocar esse monstro, entendeu? Eu montei algumas estratégias de contra-ataque caso isso acontecesse. Foi o que aconteceu, né? Esse monstro tipo rocha aí, ele tem um efeito de devolver o monstro pra mão. Então ele leva um século pra poder conseguir colocar esse monstro em campo e depois eu devolvo pra mão dele. Sacanagem. Bom, esse deck dele também tem uma outra besta sagrada, que é o Uria. É um monstro vermelhinho, um dragão vermelho, mas ele não conseguiu colocar o Uria justamente porque eu não fico atacando ele. Ele tem muitas armadilhas que ele só pode ativar quando você ataca ele, entendeu? E o efeito do Uria é que ele só pode ser invocado retirando 3 armadilhas que estejam ativas do seu campo. Então ele fica enchendo o campo dele de armadilhas e ele ativa elas quando eu ataco. Como eu não ataquei, até agora ele também não teve muitas armadilhas pra setar ali, né? E eu tô só me defendendo, como eu falei, essa é a minha estratégia. O meu monstro tava em modo de ataque e aí ele veio pra me atacar, né? Mas se fudeu. Eu tinha uma estratégia boa também, que era aquele dragão. Tá na minha mão. Ele usa os monstros do cemitério. Dei uma combada ali com aquela magia que eu ativei antes. Ela permitiu invocar um monstro com 1500 de ataque ou menos, se nesse turno eu perdi algum monstro, né? Se ele foi mandado pro cemitério.
Aí eu mandei eles de propósito pro cemitério, pra eu ter alguns no cemitério, né? Pra invocar o dragão. E eu usei a magia pra trazer esse de 1300 pra combar os dois juntos e dar um pouquinho de ataque pra poder terminar de matar ele. Muito legal mesmo jogar com efeito, dependendo do personagem que você vai enfrentar. Bom, tem a história do jogo, né? Depois dessa parte ele dá uma olhadinha pra gente, fala assim que ele conseguiu ficar jovem de novo, ele tá bonito até, né? Se você for ver, ele tá todo maromba ali, ó. Esse segundo duelo eu já não quis colocar com efeitos, beleza? Se vocês tiverem interesse em assistir, eu posso fazer um duelo contra ele novo assim, com efeitos também. Mas é porque o efeito eu coloquei só pra poder mostrar a besta, entendeu? No começo, no caso ela já apareceu. E esse segundo aí é só pra mostrar o meu deck mesmo. Esse deck que eu tô usando é um deck de combo, beleza? Eu montei um combo. Como que ele funciona? Essa minha carta de campo ali, ó, que é uma torrezinha que tem um relógio, ela tem que ficar 4 rodadas ativa e ela vai contando, né? Depois que ela tiver ativa 4 rodadas, se eu destruir ela, eu posso trazer um monstro do meu deck, que é um monstro especial lá, e eu posso trazer de volta alguns monstros do meu cemitério. Então qual é a ideia desse deck aí? Eu vou mandar alguns monstros fortes que eu tenho pro cemitério de propósito, para poder trazer eles de volta depois. Eu coloco a minha carta de campo e eu uso o efeito desse monstro que tá ali, ó. Qual é o efeito dele? Eu revelo a carta de cima do meu deck, do topo ali, e se ela for uma magia normal, eu tenho o direito de ativar ela no próximo turno. Então, que magia é essa que eu vou usar, né, para poder combar? Essa que tá na minha mão ali, ó, que é a magia de destruição. Como que eu faço? Eu vou mandar essa magia de destruição pro cemitério de propósito também. E eu tenho uma carta que traz de volta uma carta do cemitério pro topo do meu deck. Então, eu vou montar a estratégia toda e quando tiver perto disso acontecer, eu coloco a carta que eu quero no topo do meu deck, uso o efeito do monstro, revelo essa carta, né? E aí eu posso ativar ela no próximo turno. Quando eu ativar, o campo inteiro vai ser destruído e eu vou combar com a magia de campo. Vocês já vão ver, não vou ficar falando muito não. Mas basicamente são uns 5, 6 efeitos juntos, é muita coisa. Eu me senti um puta Einstein aí quando eu montei esse deck. É um combo bem difícil de acontecer, mas eu consegui fazer essa trollagem aí com o Kagemaru, que é o boss do jogo, né? Foi bem troll mesmo. Tô satisfeito com o meu feito aí. Óbvio que se você não entende de Yu-Gi-Oh! Você tá cagando e andando pro que eu tô falando, mas isso aqui é genial, sério mesmo. Então, ó, a minha carta de campo tá com 3 turnos ali, né? Basicamente eu ainda preciso de uma carta, que é aquela carta que eu falei, que manda a carta que eu quiser pro topo do meu deck. É uma magia. Eu descarto uma carta da minha mão e eu escolho uma carta do cemitério para voltar pro topo do meu deck. E eu preciso dela ainda. Eu não tenho essa carta. E eu tô morrendo de medo das 4 cartas que ele tá virado para baixo lá, ó. Então eu não posso arriscar tentar atacar, porque ele pode revelar uma daquelas armadilhas ali e depois trazer o Uria, né? Que é um monstro forte que eu falei. O Uria sim dá bastante trabalho. Ó, o que eu falei do efeito do monstro, você viu? Eu revelei uma magia agora, era o pote da ganância, e ele foi pro cemitério. No próximo turno eu posso ativar o pote da ganância do cemitério. E é assim que eu vou fazer. O efeito desse monstro tem um bug também. Ah lá, ó. Se você olhar pro meu cemitério, eu posso ativar o pote da ganância de lá, tá vendo? E é assim que eu vou fazer. Algumas cartas, elas têm requisitos para ativar. Como assim? O que eu tô falando? Exemplo. Essa carta de destruição tá na minha mão, que é tipo uma explosão ali, ó. O efeito dela é: eu descarto 5 cartas da minha mão e ela destrói o campo inteiro. Obviamente ninguém tem 5 cartas pra ficar descartando assim, né? Dessa vez eu tenho na minha mão, mas a ideia não é essa. Eu vou usar essa carta com o efeito do meu monstro e eu vou ativar ela do cemitério. Quando eu ativo ela do cemitério, eu não preciso descartar as 5 cartas.
Isso é um bug do jogo também. Acabei de mandar ela pro cemitério ali, que era a carta que eu falei. E eu ainda preciso daquela magia, né? Pra trazer o meu monstro de volta. É aquela magia ali, ó, que eu precisava. Então eu tenho ela agora. Eu vou mandar o monstro que eu preciso pro cemitério, que é essa carta aí. E eu já consigo fazer. Então, ó, eu vou trazer de volta a magia que eu preciso. Tá no cemitério, eu vou colocar no topo do meu deck, que é aquela de destruição que eu falei. Tá ali. Ela tá no topo do meu deck. Agora eu ativo o efeito do monstro. E eu sei que ela tá ali, então ele vai achar ela. No próximo turno eu posso ativar ela. Certo? Tá garantido já. A minha magia já tem 4 contadores, né? Tem até mais, tem 7. Então já funciona o que eu preciso. Eu vou pro cemitério, que eu posso ativar ela de lá. Como eu tô ativando do cemitério, eu não preciso descartar as 5 cartas, né? Por causa do bug que eu falei, o campo inteiro é destruído. Eu destruo a carta de campo, né? E o efeito da carta de campo é: eu posso trazer um herói do destino especial que tá na minha mão, se eu não me engano, é aquele ali. E ele comba junto com outras cartas. E o efeito dele também ajuda eu trazer cartas do cemitério de volta. Eu trago aqueles 2 que são mais fortes, que eu mandei pro cemitério de propósito. E eu tenho 2 monstros de 2100. E o ataque dele é combado, é somado, né? Vocês já vão ver, ó. O ataque dele é a soma de todos os heróis do destino que estão em campo. Então, ó, eu tenho 1000, 2100, 2100. O ataque dele fica 5200. E aí eu tenho um turno só, com um campo limpo do adversário. E o meu campo cheio de monstro. E um monstro com 5000 de ataque. Então, meu combo foi esse. Deu certo. Glória a Deus. Aleluia. Nesse finalzinho agora deu um pouco de lag, aí eu não quis colocar. Quando a gente zera o jogo, a gente ganha de presente as 3 cartas, Uria, o Amon e o Javier, que é aquele que vocês viram, que são as 3 bestas sagradas. Esse jogo é realmente muito legal, eu zerei a história dele uma vez já. Mesmo depois que a gente zera a história, ainda tem muita coisa pra fazer no jogo, parece que não, né? Os efeitos de som realmente foram bem prejudicados, porque o meu PC não estava rodando muito bem o jogo. Mas espero que vocês tenham gostado, beleza? Esse jogo também é um dos meus jogos preferidos. Espero que vocês tenham curtido essa parte toda aí. Falou, manos. Fui.